Oi, gente. Eu sou a Patrícia Florenzano, eu sou psicóloga e membro da Sociedade do Aprendiz. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do início das crianças na fase escolar, sobre a primeira escola das crianças que são pequenininhas e de como é que os pais lidam com essa situação. O que a gente percebe no primeiro momento, que é importante, é a criança criar um vínculo com esse ambiente externo, que é a escola. Essa criança ela está dentro de um ambiente familiar muito forte e quando ela é colocada num ambiente externo, a gente vai ter que aprender a adaptar essa criança aos poucos, porque é normal que ela vá lidando com medos, com algumas ansiedades, com inseguranças, com frustrações, e a gente não sabe exatamente como é que essa criança vai aprender e vai lidar com esse ambiente. Então, o que é que os pais podem fazer? Algumas dicas para poder diminuir um pouco o desconforto nessa fase de adaptação. Em primeiro lugar, é diminuir a própria ansiedade e a insegurança dos pais. Como que eles podem fazer isso? Conversando com essa criança, apresentando o ambiente aos poucos, né? Uma dica que eu costumo dar para os pais é levar essa criança no ambiente escolar, mostrar como que funciona esse ambiente, mostra em alguns momentos os tios, né? Quem vai ser o tio que vai atender essa criança dentro da escola, o espaço, onde vai ser a sala que ele vai ficar. Né? Às vezes ele pode, dentro daquele processo de adaptação, ele fica um pouquinho na escola, ele vai começando a conhecer um pouco esse ambiente. É natural que essa criança fique muito assustada no começo. E aí os pais vão ter que aprender a lidar com isso de um jeito mais seguro, para que isso não passe também para a criança. Uma outra coisa que é importante comentar, dentro do movimento dos pais, é que a mãe, né, quando coloca a criança na escola, ela vai lidando com o que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Essa síndrome ela vai ao longo da vida dela, em outras fases e outras etapas, também lidando com isso, né, quando o filho casa ou independendo daquilo que aconteça. Nessa primeira entrada na escola, essa mãe está muito acostumada a estar com o filho. É ela que cuida, é ela que nutre a alimentação desse filho, é ela que coloca limite, é ela que estabelece algumas regras. E quando é tirado isso de uma certa forma ou reduzido, fica um espaço muito grande. E essa mãe se perde um pouco dentro do seu dia, da dinâmica que ela vai estabelecendo. Então ela também precisa começar a buscar, complementar um pouco com algumas coisas que são importantes para não sentir esse vazio muito grande. Né? Então isso eu costumo passar para os pais. É um processo de adaptação para todo mundo, para a criança e para os pais também. E quanto mais você fizer isso e se preparar e se planejar, maior é a chance de que dê certo. Né? Uma outra coisa que é importante comentar é com relação às mudanças. De preferência, evite fazer muitas mudanças nessa entrada da escola, como, por exemplo, trocar as fraldas, tirar a chupeta. Quando você coloca muita mudança junto na mesma situação, fica mais complicado. Então, acho que é uma coisa por vez, uma etapa a ser seguida. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. E aí os pais que vão estabelecer o que fazer primeiro. Certo, pessoal? Eu acho que a dica de hoje é a respeito disso. A sociedade aguarda se vocês tiverem algumas dicas e alguns temas para a gente estar falando e estar discutindo, e estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada e até logo.